Bem para a Polónia, onde o chefe do Estado-Maior do Exército e também o responsável pelas operações acabaram por demitirem-se, isto sem explicações. É algo que acontece há 5 dias da realização das eleições legislativas naquele país, que por acaso é vizinho da Ucrânia. Caso aqui para afirmarmos ser uma grande crise no sistema de defesa polaco a ser enfrentada. Sim, isso pode ser lido, penso, de duas maneiras. A primeira maneira é que o partido no governo, o PiS, não tem nas sondagens a possibilidade de ganhar as eleições com a maioria absoluta para poder governar sem alianças como a tem agora. Ou seja, se votar e com base nessas sondagens, não teria votos suficientes para a formação do governo sem poder contar com outros partidos. E esta tentativa de fazer, enfim, envolver os militares pode ser uma espécie de fazer com que os votos dos militares, que são muitos, né, possam reverter-se a favor do partido PiS. Agora, uma segunda leitura é que o partido PiS, se calhar, pretende já estabelecer, com base nesta sua campanha eleitoral, uma diretiva sobre o que será a Polónia daqui a 5 anos. Ou seja, se ele ganhar as eleições, pretende dizer qual será a política externa da Polónia daqui a 5 anos. Isto é, uma Polónia que estará cada vez mais ligada às questões de paz e segurança, em função da rivalidade histórica que tem com a Rússia, em função das ameaças que eventualmente venham da Bielorrússia, e também porque, depois da Alemanha, a Polônia parece constituir-se o principal bastião da NATO. Tem relações militares com os Estados Unidos bastante fortes. Basta ver que as várias assistências militares que chegam à Ucrânia passam através da Polônia. E aí o papel dos militares é bastante fundamental. Mas num Estado, numa república, não é? O exército deve manter-se republicano, não pode manifestar-se politicamente e abertamente a favor de um ou de outros. E daí, se calhar, se justificar ou se explicar a dimensão dessas altas patentes do exército da Polónia. Mas é uma eleição que será bastante, enfim, insegura, incerta, e qualquer êxito que houver só virá confirmar a constante polarização da sociedade da Polônia desde que este partido chegou ao governo e até mesmo na sua relação com a União Europeia. Tem vindo, por exemplo, a ser, enfim, acusado ou admoestado pela União Europeia de violação, de separação de poderes entre o poder político e o poder, por exemplo, judicial. E também é bastante, enfim, é um partido que tem posições bastante duras no que toca, por exemplo, aos abortos, à imigração, enfim, aos direitos das minorias. E numa Polónia do século XXI devia abrir-se muito mais, e daí, se calhar, a alternativa ao partido PiS será a da Aliança Cívica do antigo presidente da União Europeia, Donald Tusk, que nas sondagens também não tem grande vantagem assim. Vamos ver o que poderá acontecer no domingo, não é? Quem que irá vencer, mas em todo caso, vença quem vencer, a Polónia precisa de uma operação de despolarização para fazer com que as populações possam viver em paz, em harmonia, com menos ideologia e mais convivência pacífica, não é? Bem, a imprensa refere que estavam, portanto, contrários àquilo que era a tentativa de envolver o exército na campanha eleitoral, e isto era algo consensual entre estes dois oficiais. É uma posição legítima aqui? Exatamente, é legitimíssima, não é?
os militares não fazem campanha eleitoral, né? Não podem fazê-la, porque as Forças Armadas são republicanas, não estão a serviço dos partidos políticos, mas estão a serviço do Estado, porque se cada um dos militares se mostrar em campanhas eleitorais, sobretudo fardado, imagine se o seu partido perder as eleições, vai servir qual partido ou vai servir qual Estado? Vai se demitir das suas funções porque o seu partido perdeu? Enfim, os militares, os magistrados e outras categorias, em regra geral, não participam da atividade política ativa, pelo menos não publicamente. Votam naturalmente, mas votam no privado, né? O voto secreto, não vem cá para fora dizer eu votei no partido A ou no partido B. Enfim, essa tentativa de envolvê-los em campanha militar, em campanha eleitoral enquanto militares, violaria este princípio da equidistância dos militares da vida política ativa e penso que o facto de se terem demitido, se for movida por essas razões, fizeram-no de forma bastante elevada. Certo. Bem, Issal, vamos ainda olhar aqui também para este asseguramento que foi dado pelo chefe do Gabinete de Segurança Nacional, dizendo que os pedidos aceitos já se encontram neste momento com potenciais substitutos. O que é que poderá determinar estas futuras escolhas dos substitutos destes dois oficiais? Bem, naturalmente, estando a Polónia a 5 dias da eleição, essa substituição não vai acontecer nesses 5 dias. É provável que aconteça no pós-eleição. Imaginemos que vença a Aliança Cívica. É provável que esses líderes possam ser reconduzidos nas suas funções. Mas se vencer o partido PIS, outra vez, é provável que eles não sejam reconduzidos, sejam indicados, nomeados outros chefes militares e mais próximos, não é, às aspirações militares ideológicas deste partido. É isso que poderá acontecer, porque, enfim, o não terem aceito de participar dessa manifestação eleitoral e se terem demitido pode ter causado alguns dissabores à elite dirigente do partido PIS. E é improvável que esses dois líderes, no pós-eleição, se o PIS ganhar, os possa reconduzir nos seus cargos. Mas se acontecer que a Aliança Cívica ganhar as eleições e formar governo, é provável que os reconduzam, porque seriam como que exemplo a seguir, exemplo de integridade moral, de serviço à pátria da Polónia, que não se verga, não é, aos ditames ideológicos de partido A ou de partido B. Enfim, é uma situação que este partido PiS tem vindo a habituar os próprios cidadãos da Polónia, porque tem posições bastante próprias, não é? Enquanto partido de direita, esquecendo-se que se não se está num estádio de sítio, não é? Não se pode envolver os militares na vida política, porque há separação entre a vida política e a vida militar. Só que o partido PiS, no contexto atual, além das saídas ideológicas, identitárias, também pretende atuar uma política, enfim, patriótica in extremis, tentando envolver até os militares da vida eleitoral, da vida política, quando esses militares devem estar ao serviço da nação e serem até os guardiães das liberdades civis, políticas dos próprios cidadãos da Polónia, porque envolvê-los em atividades eleitorais de partidos mina a sua credibilidade enquanto instituições independentes que estão ao serviço do Estado e não serviços de partidos, porque PiS é um partido, não é um Estado, né? Não representa toda
todo o conjunto dos cidadãos da Polónia. É só uma parte, representa uma parte dos cidadãos da Polónia. Daí que envolver os militares que representam todos os cidadãos da Polónia minava ou minaria este princípio de representatividade que os militares detêm em qualquer sociedade.